18 minutos. A Prefeitura de Indaiatuba ultrapassou a marca de 600 mil vacinas aplicadas contra a Covid-19 nesta terça-feira. Ao todo, 224 mil pessoas já estão com o esquema vacinal completo. Outro ponto importante é que a cidade já aplicou 146 mil doses adicionais e mais de 16 mil crianças já receberam a primeira dose e dessas, 8 mil a segunda. A vacinação segue em Indaiatuba para adultos no Centro Esportivo e para crianças no Espaço Viber. Os horários e os públicos estão disponíveis no site da Prefeitura www.indaiatuba.sp.gov.br. Vamos conversar ao vivo agora com o diretor regional do Sincorpan Campinas, que é o Sindicato dos Corretores de Seguro, Carlos Aparecido Cunha. Muito bom dia, Carlos. Bom dia a você e seus ouvintes. Obrigado, Carlos, por atender o convite do CBN Campinas. Vamos falar aí desse preço do seguro de automóveis novos e seminovos, que deve ter alta de até 15% na região de Campinas. É isso mesmo, Carlos? Isso. Mas a gente tem que também fazer uma história, tem que dizer o porquê disso, né? O seguro, a precificação dele, se dá em 4 momentos, né? Principalmente nas peças mais utilizadas, nas batidas frontais e de traseiras, bem como a mão de obra que a seguradora tem que pagar para as oficinas, tomando como base a própria mão de obra da montadora. O terceiro item também é o índice de roubo e furtos na região. E Campinas tem uma característica em função da sua própria malha viária, né, que você faz um escape muito rápido. E o quarto item também é o que nós chamamos de perfil. Quem são as pessoas que estão naquela residência ou naquela empresa que vai utilizar o carro diariamente? Olá, muito bom dia, Carlos. É André Berenguel, obrigado em atender a CBN Campinas. O senhor falou, né? Citou aí esses 4 pontos: as peças automotivas, manutenção, também os roubos e furtos e o perfil. Desses 4 motivos, há uma espécie assim de peso, algo que pese mais, um fator que contribua mais para alterar aí os percentuais, ou não? É algo semelhante? Não, claro, tem os seus fatores, e o maior fator é o índice de roubo e furto, que não é só peculiaridade dos munícipes de Campinas e região. Dita quase todo o Brasil, é muito carro roubado todo dia. Vou fazer uma pergunta aí para o Carlos Aparecido Cunha, que é o diretor regional do Sindicato dos Corretores de Seguros, saindo um pouco dessa questão da alta do preço do seguro. Nós temos aqui em Campinas, Carlos, algumas situações de alagamentos em alguns lugares aí. E normalmente a gente vê isso, inclusive, nas imagens em outras cidades brasileiras, né? Qual que é o melhor seguro que nós devemos fazer para a gente preservar o veículo numa situação dessa daí? Excelente sua pergunta, né? O seguro cobre os danos ocorridos pela natureza, quer um granizo, quer um alagamento, quer uma inundação, ou a queda de árvore, que é quase que semanal, e principalmente nesta época de verão aí. Agora, a alerta que a gente tem que ter é não enfrentar a natureza, tá certo? Então vamos colocar um exemplo. O seu carro está estacionado numa avenida e que a incidência de alagamento, inundação é normal. Mas a pessoa parou o carro, foi trabalhar, foi fazer seus negócios e quando voltou o carro foi levado pela enxurrada. Risco coberto normalmente para todas as seguradoras que operam no mercado brasileiro. Agora, o que a gente vê nas imagens, e a gente fica um tanto quanto receoso, ele vai enfrentar aquela enxurrada. E nesse enfrentamento,
dá o famoso cálcio hidráulico, ou seja, um motor quente com a água fria, trinca o cabeçote e pode dar até uma perda total. Então, em caso de alagamento, se você tiver com o seu veículo, tente não enfrentar a natureza, o veículo, se puder, saia dele e abandone, porque a vida é mais importante nesse aspecto que se faz necessário a proteção da vida. Bem material a gente vai buscar novamente, ou pelo seguro ou pela força do nosso trabalho. Agora, Carlos, com relação a esse aumento aí de até 15% na região de Campinas, nos anos anteriores, como que se deu essa precificação? Houve também esse aumento, já é um aumento recorrente, nos anos anteriores chegou a ter uma estabilidade? Como que está esse cenário do valor do seguro automotivo? Veja, as seguradoras, elas monitoram os preços, né, quase que mensalmente. Você pode ter picos maiores e picos menores. A pandemia trouxe uma situação atípica, como, por exemplo, as montadoras não estão fabricando muito carro, a demanda está reprimida, e o que aconteceu, então? O valor do carro seminovo teve um aumento quase de 25% a 30%, se você pegar em média. Ora, se eu vou ter que fazer uma indenização a mais do que o carro valia, normalmente eu tenho que acertar esse preço para não haver o desequilíbrio que nós chamamos. Porque o seguro é uma mutualidade, você paga um pouco, eu pago um pouco, e todos pagando um pouco, e quando cada um de nós tivermos um infortúnio, a seguradora está lá saudável e com caixa frente àquele sinistro ocorrido. Sinistro, é o que a gente fala, é o evento ou acidente, quer com o veículo, quer para terceiros, nas residências ou empresariais. Ô Carlos, aqui é Marcos Delfino, uma dúvida que eu tenho, né? O seguro que a gente paga, né? Ele tanto cobre danos no perímetro urbano como também na área rural? Como é que é? É a mesma coisa? Sem dúvida. Todos os seguros que a gente compra no Brasil, ela está para atender o território nacional. Tá? Então, se você vai para a sua fazenda, para a sua chácara e tem uma estrada particular, se você não estiver fazendo, né, subindo o morro, ficar fazendo trilha, o seguro cobre normalmente, tá? E tem um cacuete, né, que a gente fala, para economizar palavras, e eu acho que os corretores de seguros têm que abrir um pouco mais, é justamente essa pergunta do alagamento, da inundação. Hoje a gente fala assim, né, o seguro cobre colisão, incêndio e roubo, os danos materiais e corporais a terceiros, né, e também a assistência 24 horas e quebra de vida. Esse é o cacuete. Mas eu acho que o nosso consumidor, os seus ouvintes aí, precisa fustigar o seu corretor de seguros. Me dá mais opções. O que além disso que você está me falando, eu posso ter? Quando a gente falou do perfil, uma das perguntas do perfil, a seguradora precisa saber uma média de quanto aquele veículo roda mensalmente. Né? Tem aqueles veículos que você pega, vai para o trabalho e volta. Pode rodar 1.500 quilômetros por mês, mais ou menos, que é uma média de um veículo particular. Diferentemente dos veículos que estão a serviços comerciais, né, que poderão extrapolar. Então, é sempre bom o profissional, o corretor de seguros, estar preparado para abrir este horizonte diante da tua pergunta. A gente teve esse ano aqui no estado de São Paulo, no IPVA, aquele aumento, né? O governo acabou até ampliando as parcelas em função do aumento, um valor bem alto, né? Para falar a verdade, com relação aos veículos, principalmente os carros usados, no que o senhor vem até comentando, né? Com relação a esse aumento do valor do carro usado. E o senhor falou agora há pouco com relação à pandemia. E a gente viu desde o final do ano, esse ano, esse problema no setor automotivo, das empresas, né, com a falta dos chips e outros insumos e materiais, fatores esses que acarretaram aí no setor de autopeças e por consequência de manutenção.
Eu busquei aqui também um outro fator que o senhor colocou, que é com relação aos roubos e furtos. Aqui na cidade de Campinas, os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em 2020, no ano todo, foram 1.715 roubos de veículos no município e o ano passado, 2021, 1.847, um aumento, portanto. E cresceu também o número de furtos de veículos, passando de 2.702 em 2020 para 3.140 em 2021. Aí, com tanto aumento e esses problemas dos insumos, não tem como segurar mesmo um valor de seguro, né? Realmente, essas variáveis, né? Hoje, as seguradoras têm como base os CEPs de todo o território nacional, e hoje a seguradora consegue medir até os principais CEPs, onde tem a maior incidência de furtos e roubos. Então, por isso que, às vezes, você, morando em Campinas, num bairro, o mesmo veículo, o mesmo tipo de veículo, a mesma acomodação familiar que vão usar aquele veículo, num bairro pode custar 1.000, no outro bairro pode custar 1.100. Essas são as variações que nos possibilita a buscar essas situações de precificar quase que... Nós vamos chegar num tempo aí que a gente vai precificar até o próprio indivíduo com essas tecnologias aí que temos à frente. Muito bem, conversamos com Carlos Aparecido Cunha, que é o diretor regional do Sincor Campinas, Sindicato dos Corretores de Seguros. Muito obrigado, Carlos Aparecido, pela entrevista. Um bom dia. Igualmente a vocês aí, estarei sempre ao dispor de vocês para falar não só do produto automóvel, que é o mais consumido, mas temos outros também que a gente possa, eventualmente, poder falar e trazer informação ao seu seleto público aí. Muito obrigado, Carlos. 10h30. CBN Campinas.